Como já disse, temos uma grande noite pela frente e nada melhor do que chamar já a nossa primeira convidada. Ela é talvez uma das vozes mais queridas e mais aplaudidas de Portugal e do mundo. O vosso aplauso especial nesta noite, em direto para o mundo inteiro, para Marisa. Marisa! Bom, das vezes que nos encontramos, nunca imaginei que que nos voltaríamos a encontrar aqui neste espaço, especialmente o espaço para mim é muito importante e é a primeira emissão do Sexta à Noite. Muito obrigado por teres aceito o convite e por estares aqui, de alguma maneira, como uma das grandes mulheres de Portugal. Muito obrigado por isso. Obrigada. Deixa-me dizer que o prazer é todo meu. Desde já, boa noite ao público que está aqui presente e boa noite lá em casa. E deixa-me dar-te os parabéns por este teu novo programa. Espero que corra tudo pelo melhor, que seja um grande sucesso este Sexta à Noite, feito pelo meu querido Malato. Muito obrigado, Marisa. Obrigado. Este programa é, à sua maneira, também uma viagem que esperamos seja por muito tempo. Tu és uma mulher de viagens. Já imaginaste quanto tempo passas num avião? Ou quanto tempo passaste num avião o ano passado? Ora, eu ajudo-te. Atenas, Amsterdão, Bruxelas, Los Angeles, Chicago, Nova Iorque, Toronto, São Paulo, Rio de Janeiro, Paris, Praga, Viena, Luxemburgo, Istambul, Barcelona, La Corunha, Amsterdão, Washington, Auckland, Nova Zelândia, Sydney, Varsóvia, Helsínquia. Até eu fiquei cansado de tanto viajar sem sair do meu lugar. A pior viagem que fiz foi uma viagem que nós fomos até Taranaki, na Nova Zelândia, que quando saí do hotel até chegar a Lisboa, a minha casa, foram 42 horas de viagem. 42 horas. As pessoas às vezes pensam que é muito fácil. O que mais custa no meio disto tudo são as viagens, porque chegar aos teatros fantásticos onde vou e que tenho o privilégio de poder pisar esses palcos e poder cantar lá, nesses teatros fantásticos, é mesmo com um grande orgulho que o faço. São as viagens que o tornam mais cansativo. Mas quem corre por gosto também não cansa. Também é verdade. O que é que tu fazes? Como é que tu viajas com os teus músicos, com o teu João Pedro? Sim. Viajam todos em amena cavaqueira? Adormecem? Depende. Há aquelas turnês que são grandes e que são exaustivas e que eu tenho que dormir o máximo possível para a voz estar em pleno. Claro. Normalmente tenho que dormir... As pessoas vão-se começar a rir porque uma pessoa normal dorme 8 horas por dia. Para mim, para a minha voz estar normal, são entre 10 a 12 horas de sono ou de descanso, de repouso vocal. Portanto, eu aproveito para dormir entre os aviões, entre os aeroportos. Há dias que apanhamos 2 e 3 voos para chegar ao local de espetáculo, com o espetáculo no mesmo dia. Para nós, simples mortais, aquele ar-condicionado dos aviões e de tudo é uma coisa que eu tenho retive uma expressão tua de que um dia que às vezes sentes como se fosse um fósforo na garganta. É terrível, não é? É quando a voz está mais cansada, eu sinto, as pessoas talvez não notem tanto, mas eu sinto que há um cansaço. E isso é natural, é humano, é sinal que eu sou humana e que a minha voz é humana, eu não sou uma máquina. Mas poder fazê-lo, poder cantar em português, representar a cultura portuguesa, poder ir a esses grandes espaços e mostrar que Portugal tem boa música, tem bons músicos e tem grandes poetas, isso é o meu maior orgulho, tenho que ser sincera.
Marisa, digamos, nessas tuas viagens, há lugar para a saudade? Ou digamos, não faz sentido, não é? Porque tu, apesar de tudo, a tua base é Portugal. É. Mas há essa coisa da saudade, aquela coisa assim, apetece-me... Apetece. Eu ia já pensar em pastéis de nata, mas eu tenho isto, é já por Tenho uma defeito, história, minha amiga. olha, tenho uma história engraçada. Um dia acabei um concerto, se não estou em erro, na Bélgica, e há um senhor que se aproximou, um rapaz de 30 e muitos anos, que se aproximou no final do concerto, esperou no backstage e disse: tenho uma coisa para lhe dizer. Eu olhava para as pessoas que viajavam e que iam trabalhar para fora de Portugal, que nós chamamos de imigrantes, e tinha, de certa forma, algum pudor e achava que não sentiam falta nenhuma de Portugal e que vinham aqui num sentido de ganhar dinheiro e depois voltar para fazer as suas casas e tudo mais, e Portugal passava para um esquecimento. Vim para a Bélgica para trabalhar e, passado 2 meses, encontrei um restaurante português. E quando entrei nesse restaurante português, pedi uma cerveja portuguesa e comi um pastel de bacalhau e desatei a chorar. Eu acho que essas são as saudades que nós temos de Portugal. Quando nós estamos em Portugal, temos sempre, e eu sinto muito, há sempre um sentido um pouco negativo. Ai, porque não temos isto. Ai, porque não fazemos aquilo. Ai, porque Portugal não consegue chegar até ali. Claro. Ai, porque... E quando estamos lá fora, Portugal tem uma importância para os estrangeiros. Há uma curiosidade enorme em conhecer a nossa cultura e a nossa música, a nossa gastronomia, a nossa arquitetura. Isso é absolutamente visível naquilo único que te aconteceu no Royal Albert Hall. O João Pedro, um dia, quando passaram por ali, um dia vamos estar ali. De facto, foste a primeira portuguesa a estar nesse palco do mundo absolutamente extraordinário. Quer dizer, essa é a prova de que é possível, não é? Tudo é possível. Eu acho que na vida tudo se tornou possível. Neste momento eu acredito que tudo é possível. Vê a minha história, Malato. Eu nasci em Moçambique, sou filha de pai português e de mãe moçambicana com pai português também. Nasci sobre bandeira portuguesa. Vim morar para Portugal com 3 anos, para um bairro muito típico que se chama Moraria, de quem eu tenho um grande orgulho e peço uma grande salva de palmas para o meu bairro. E eu já fui padrinho da Marcha da Moraria. Atenção! O Clube Desportivo da Moraria, onde tu cantaste. Grupo Desportivo da Moraria. Não, com todos, com os mauricianos todos. Todos os mauricianos, onde conheci o meu querido Fernando Maurício, ouvi várias vezes o Fernando Maurício. Os meus pais tinham uma pequena taberna onde eu cantava alguns fados ao fim de semana. Nunca julguei que na minha vida isto me pudesse acontecer quando eu regressei cheia de paixão ao fado. Portanto, eu acho que tudo é possível. Hoje tenho a vida que mais gosto. Se me perguntarem se eu mudaria a minha vida, não mudaria em nada. Adoro cantar, sou super feliz. Mesmo que um dia me digam, não podes fazer esses grandes teatros, vais fazer teatros mais pequenos, vais cantar na Tasca do Chico, onde eu vou muitas vezes no Bairro Alto, vais cantar ao Clube de Fado do meu amigo Mário Pacheco, irei com o maior prazer, porque cantar é a minha vida, é isso que eu gosto de fazer. Sabes que eu estava a olhar para ti, eu hoje por acaso mandaram uma mensagem interessante que dizia: estás a realizar o teu sonho, e muito poucas pessoas têm essa possibilidade. E eu olhar para ti enquanto respondias, percebe-se que de facto conseguiste realizar o teu sonho, e esse brilho nos olhos é uma coisa indesmentível, é extraordinário. Curiosamente, nós temos algumas fotografias que ilustram um pouco essa tua... Não me assustem. Esse teu ser no mundo. Não é nada de mais. Mas pedíamos que de alguma maneira tu pudesses comentar estas fotos. Esta é a tua... Estamos em 1973, Lourenço Marques, não é? Isto é Lourenço Marques, sim, a cidade onde eu nasci. Alguma vez deste algum concerto em Lourenço Marques? Dei. E fiz uma coisa interessantíssima, que quando eu fiz 33 anos... Fazia 30 anos que não ia a Moçambique. E a minha mãe também fazia 30 anos que não voltava a Moçambique. E então voltamos as duas. Fomos as duas e ela foi-me mostrar um lado das minhas raízes
que me fazia falta conhecer. Conheço as minhas raízes portuguesas, a minha família portuguesa, a família do meu pai, que é toda do norte, do Porto, de Aveiro, mas faltava-me este lado africano que eu precisava de conhecer. E voltei com a minha mãe e ela mostrou-me todas aquelas coisas que eu precisava de conhecer. Bonito. Os seus 16 irmãos, os meus 28 primos diretos. Bem! Bem! E todos aqueles lugares bonitos, a escola onde ela andou, a escola primária, a casa onde ela nasceu. Era um pedaço que faltava. Era um pedaço que faltava. Daí, a moraria. A moraria? A moraria, justamente, a moraria. Esta é a minha casa. casa. É uma imagem da moraria. Desculpem se alguém fica ofendido comigo, mas a moraria será sempre a minha casa, onde eu desejo sempre voltar. E quando falávamos de saudade, é um dos locais que eu tenho de saudade. Foi também aí a infância do fado e do teu fado, não é? Foi. Olha, foi aqui onde os meus pais recomeçaram a vida depois de voltar de Moçambique, com uma pequena taberna. Eu comecei a trabalhar nessa taberna aos 5 anos, descascava batatas, lavava copos, servia às mesas, limpava as mesas depois dos almoços, e o meu pai, aos fins de semana, fazia o que se chama fado vadio, e como eu não sabia ainda ler, tinha 5 anos na altura, o meu pai, nos toalhetes do final dos almoços, fazia desenhos com os poemas dos fados, e eu aprendia os fados por esses desenhos. Lembras-te da primeira canção? Lembro. Carlos do Carmo. Carlos do Carmo, os putos. Parecem bandos de pardais à solta. Eu acho que tu vais fazer um coro. Vamos seguir. Coro sexta à noite. Vamos a seguir. A próxima foto, a Dega Machado. A Dega Machado, convidada pelo filho de Alfredo Marceneiro Júnior, que cantava na Adega Machado naquela altura e que me convidou, e as pessoas acham sempre que eu aqui devo ter 10 anos, 11 anos, mas não, tenho 7 anos aqui nesta fotografia. A primeira vez que eu pisei uma casa de fado profissional, nunca tinha entrado na vida. Do álbum Transparente, entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Aí está ela. Seguimos em frente. Vamos ver a próxima. Eu adoro ver fotografias. Dá aquela coisa, não é? Estamos aqui Esta é a foto do meu primeiro disco. É, não é? É o primeiro... Esta é uma foto que... Um bocadinho ícone da... É uma foto... Do fado do novo milénio. Não sei se é do fado do novo milénio. Foi uma foto onde eu não queria muito mostrar a cara. Eu tinha vergonha de mostrar os olhos. Desculpa, para tudo. Podes repetir? Vergonha de mostrar os olhos. Porquê? Eu acho que os olhos são o espelho da alma e a maior parte das vezes, quando mostramos os olhos, talvez a alma não esteja no momento certo. E eu aqui tinha muitos receios, muitos medos. Era o meu primeiro disco, um disco que eu fiz com o meu dinheiro, meu e do João Pedro, fizemos os dois. Mas não me digas que ninguém te quis o disco. Não era não querer o disco, não havia naquela altura um interesse grande que há hoje pelo fado. E então houve um maluco de um holandês que decidiu assinar, e aqui está a fotografia do primeiro disco. É uma fotografia lindíssima e que... Um disco continua no top, incrivelmente. É impressionante. Sabe o que acontece com os meus? Eu vou cometer aqui uma inconfidência. Eu trato muito mal os discos. E então o que acontece é que muitas vezes coloco os discos no carro e, portanto, riscam-se, não é? E então compro sucessivamente e estes discos estão sempre à venda na FNAC. Sou eu que compro os discos todos, Maria! À próxima! Meu Deus! Uma plateia vazia no ensaio em Praga, Isto é... 2007. Isto é Praga? É Praga. É ópera? É ópera? Exatamente. Eu já vi uma ópera. Exatamente. Isto é ópera de Praga.
É interessante esta fotografia porque eu tu estou estás... de costas a fazer um ensaio, Um teste ensaio, de som. não é? Mas a fotografia registra esses momentos, eterniza-os de alguma maneira. E, portanto, também nós olhamos e vemos-te num palco, sozinha, perante uma sala vazia. É como se... O palco é também um bocadinho a tua casa, não é? Este é um lugar comum, mas... O palco torna-se a minha casa, porque eu acho que todas as pessoas que vão a um teatro tentar entender a minha música, tentar entender a arte que eu faço, de certa forma querem me conhecer. E então eu tento haver a maior intimidade possível entre eu e o público. Então vamos fazer uma casa. Portanto, é a minha sala, onde eu recebo os meus amigos, a maior parte das pessoas eu não as conheço, adoraria poder conhecê-las todas. Tu gostas de chamar até às plateias a sala de estar, não é? Sim, é a minha sala de estar, onde eu recebo esses amigos e vamos ouvindo músicas, vamos cantando, vamos passando bons momentos, vamos falando de tudo um pouco. As pessoas têm a ideia que a língua é uma barreira e não é. A língua não é barreira. Falas as línguas todas? Eu não falo as línguas todas. Não falo. Falo inglês, falo um pouco de francês, falo um pouco de espanhol, o espanhol, o meu espanhol. Então não há lugar para medo, digamos. Não há lugar para medo. Não pode haver lugar para medo. Há lugar para ansiedade, há lugar para receio do que é que vai acontecer, mas digo-vos muito sinceramente, quando chega a altura de entrar em palco, a forma como piso, portanto, quando entro entrei, porque sou eu que tenho que cantar para aquelas pessoas e sou eu que tenho que dominar aquele público. Eu vi-te em vários sítios, mas tenho na mente agora, de repente, o espetáculo do Rivoli no Porto. Sim. Em que tu, de repente, sais, baixas, tiras o microfone e canto sem microfone. Não é? Ali na tua sala de estar para os teus amigos que estão ali. Foi assim que eu aprendi a cantar. Portanto, eu acho que o maior presente que eu posso dar às pessoas que me vão ouvir é talvez que conheçam as minhas raízes, como eu comecei a cantar, como eu aprendi e como se canta o fado hoje, ainda hoje. Vamos a uma taberna e ninguém tem microfone. Claro, como é óbvio. Olha, os fãs da Nova Zelândia, depois de te ouvirem, é uma brincadeira. O que é Não leves a mal. O que é esta foto, Marisa? É maravilhosa. Isto é uma foto em Taranaki. Isto é Nova Zelândia, não é? Nova Zelândia, em Taranaki. A tal foto que eu dizia que demorei, a tal viagem que eu disse que demorei 42 horas a chegar a casa. E isto é um grupo, é uma tribo que existe em Taranaki, guerreira, mas que são extremamente simpáticos e todos eles decidiram tirar uma foto comigo, porque eu andava sempre atrás deles por causa das tatuagens. É um bocadinho o sagrado e o profano, porque Marisa tem esta capacidade um bocadinho divina de estar em muitos sítios ao mesmo tempo. Portanto, da Nova Zelândia passamos diretamente para Nova Iorque. Uma das salas mais emblemáticas. Esta fotografia é brutal. Olha, não consigo falar sobre ela. Carnegie Hall, eu falo um bocadinho, Nova York. Por este palco passaram Frank Sinatra, Louis Armstrong, Judy Garland, Aznavour, Beatles, Bob Dylan, entre muitos outros. E claro, Marisa. É incrível o olhar para esta sala, mas ainda é mais especial os corredores, o backstage de todo este teatro, porque se vê as fotografias de todos aqueles artistas que nós temos, como eu tenho como referência... Sei que tu choraste nessa altura. Chorei. Como referência, a ver uma foto da Maria Callas deixou-me completamente rastros. Cheguei cá, ou tipo, é um bocadinho aquela coisa... Eu estou a pisar o mesmo palco. Eu sou um bocadinho cética. Há um problema comigo que é, eu só acredito nas coisas quando elas acontecem. Por exemplo, quando o Frank Gehry já há algum tempo me dizia que queria fazer um trabalho comigo, eu achava sempre que nunca iria acontecer e só acreditei quando cheguei no dia e vi o que estava montado. Portanto, estás a falar deste senhor, peço desculpa, deste senhor que está aqui ao lado, ou não? É este mesmo. Como parece que combinámos o alinhamento. Esta foto é uma foto de muita intimidade, quase telemóvel. Vamos falar dele, o meu querido amigo Frank Gehry, o meu querido, que fez um cenário belíssimo
que trabalhou que nem um louco, e nós temos uma história incrível desse dia, porque eu levantei-me às 6 da manhã, sentei-me na varanda do meu quarto a pensar como é que uma menina da Moraria, nasceu em Moçambique, Moraria, começa a palmilhar o mundo, a cantar em português, insistentemente em português. Não, cada vez que me diziam tem que ser inglês ou tem que ser, eu dizia não, é português, porque as pessoas querem me ouvir em português. E conheço o Frank Gehry e ele diz-me, um dia vou fazer uma taberna para ti. E eu a pensar que é uma coisa estranhíssima. Às 6 e tal da manhã, e eram para aí 7 da manhã, toca o telefone do meu quarto, eu atendo e diz-me ele, obviamente em inglês, claro. Sou o Frank, estou aqui a trabalhar, queres vir ter comigo? Portanto, deve ter sido uma transmissão de pensamento. E quando chego ao pé dele, diz-me ele assim, sabes, eu estive a pensar, fui camionista, consegui tirar um curso de arquitetura e eu estou a fazer uma taberna para uma das cantoras que eu mais admiro. E eu fiquei a olhar para ele, tipo, isto foi transmissão de pensamento, com certeza. Extraordinário, não é? A vida tem estas coisas. A seguir, próxima fotografia. Esta fotografia, eu adoro aquela, quando o teu marido isto vai não contigo. Estou a reconhecer. É o Royal Albert Hall. Royal Albert Hall, claro, que horror. Não é? Mas está vazio aqui e portanto, está numa perspectiva que se calhar não dá bem para perceber. Mas o João Pedro dizia, um dia, não é? Um dia nós vamos lá chegar, um dia. E chegaste lá. Os sonhos são muito do João Pedro, a maior parte das vezes. Eu passo num teatro e digo assim, um dia gostava de cantar aqui. Achava que seria bonito cantar aqui. E ele olha para mim e diz, um dia vais cantar. E quando aconteceu o Royal Albert Hall, nós passávamos várias vezes à porta e eu dizia, um dia gostava de cantar aqui. E ele disse, um dia vais cantar. E quando cheguei ao Royal Albert Hall, eu não acreditava que estava no Royal Albert Hall. Não acreditava que pudesse ser eu a cantar, ainda por cima, porque o Royal Albert Hall funciona quase como um museu. Ou seja, verdade, nem mesmo os ingleses lá, nem sim, todos eles, aquilo eles é uma têm seleção, que aceitar, eles têm que aceitar e fazer-te o convite, claro, para que possas lá cantar. E isso aconteceu e foi uma noite mágica e eu tive o privilégio nessa noite, porque eu não o conseguia fazer sozinha, de levar músicos portugueses que eu admiro. Isso o caso do Rui Veloso, do Carlos do Carmo. Não é? Sim. Seres tu a levar a pessoa de quem cantaste a primeira canção. Sim, e precisava deles, era como se fosse um amuleto. Mas o Tito de Paris era a ligação à África? Era a minha ligação à lusofonia. E sabes, e foi muito bom também mostrar às pessoas que Portugal tem outros géneros musicais que não tem só fado e que os outros géneros musicais são muito bons e podem ser ouvidos em qualquer parte do mundo. E essa era também a minha ideia, mostrar um bocadinho o que é Portugal. Muito bem, Marisa, muito bem. Foram recentemente publicados, são dados de 2006, relativamente à situação mundial das crianças no mundo. Morrem diariamente 26 mil crianças no mundo. Temos à nossa frente a embaixadora da Unicef, Marisa. Esta fotografia... É uma responsabilidade, Marisa, grande. É uma responsabilidade muito grande. Eu gostaria de poder fazer muito mais do que aquilo que faço. Para as pessoas que não souberam, o concerto que eu fiz no Pavilhão Atlântico, parte dos fundos revertiam para a Unicef. Gostaria de poder ter mais tempo para abraçar melhor a causa, mas tudo o que me for possível em causas humanitárias e que eu possa ajudar, eu estarei noutra campanha, sim. Estarei sempre presente, sempre que me for possível, porque eles são o futuro. São eles que são os homens da amanhã, que vão fazer o mundo da amanhã. E eu gostaria que o mundo da amanhã fosse um mundo muito bom. Parece um clichê, não é? Mas que fosse um mundo muito bom para que todos pudéssemos viver felizes e em paz. Existem muitos problemas. A África tem um problema enorme, a Ásia tem um problema enorme. Neste momento vivemos grandes problemas com terrorismo, com fome, com seca, mas eu acho que a força humana não tem limites. E se nos unirmos todos, vamos conseguir. Salva de palmas, por favor.
esta próxima... Mas vais reparar que eles todos têm um sorriso. Pois não é? têm, todos. E este, olha, também aqui tem um sorriso. Isto é também uma foto muito familiar. É uma foto que tem a ver com o universo do filme de Fados, Sim. de Carlos Saura. Portanto, tem o Camané. Tem o Carlos Saura. Tem o Carlos Saura. Tem o Patrick Debana, que já fizemos alguns concertos juntos, que é o coreógrafo que trabalha normalmente com Carlos Saura. E um bocadinho mais atrás, o Sr. Carlos do Carmo. Aí está. Seguimos em frente nestas fotografias. Este é o concerto da Torre de Belém. Este concerto... Olha, a minha irmã está ali, então está muita Está gente... onde? Está onde? A minha irmã está ali assim, está ali a Quem é? fazer Quem é? adeus, olha Está a ali fazer de adeus. preto. Olá! E a minha irmã é Prazer. uma fã, e nós ouvimos muito... Os meus amigos de Bonforte, Gonçalo e Ana Vitês, nós ouvimos tantas vezes enquanto vamos lá fazemos festas à noite e pomos... Nunca me convidaram. Não, é verdade. Estás convidada desde já. Obrigada. Convidada. Mas aquele concerto da Torre de Belém foram 25 mil portugueses e um registro absolutamente extraordinário, Marisa. Tu que andas pelo mundo inteiro, é como regressar a casa e ter gente à tua espera, não é? Olha, foi uma surpresa enorme, porque eu nunca esperei poder ter tanta gente a assistir a um concerto meu. Achei que teria 4 mil pessoas, 5 mil pessoas naquele espaço. Ainda por cima acordo, nesse dia de concerto, e está um tempo horrível. Estava a Pensaste, meu chuviscar. Deus. E eu pensei, meu Deus, não vem ninguém. E à noite estou já com o Jacques Morgenbaum, que foi o maestro. Só miminhos, só para miminhos, ti, só miminhos. É um com o Jaquinho, privilégio, com o meu não é? Jaquinho. E de repente eu olho para o Jacques e digo, Jacques, vamos a isto, olha, não sei o que é que se passa, não sei quantas pessoas estão lá fora, vamos dar o nosso melhor, que é o que sabemos fazer. Estava um mar de gente, Marisa. E quando entramos estavam 25 mil pessoas à nossa frente. Foi um concerto muito emocionante, onde eu nunca me vou poder esquecer. Um concerto que eu queria tirar, e digo aqui publicamente, umas imagens que lá estão, onde eu desabo de emoção. E que eu não queria que essas imagens aparecessem, e elas aparecem nesse DVD. Marisa, é extraordinário. Esse momento, o silêncio, a forma como a banda, como os músicos, era a Sinfonieta, não é? A Orquestra Sinfonieta, a Orquestra como Sinfonieta de Lisboa. Como eles souberam respeitar no silêncio. Não, o próprio Jacques não sabia o que é que havia de fazer, coitadinho. Tocaram outra a seguir. Eu que não vi o espetáculo, nem vi o DVD, fiquei a pensar assim... Então vou ter eles que devem virar. estar a olhar para... Estavas virada de costas? Tive-me virado de Pois, não aguentava. eles deviam estar. Será que é agora que ela começa? Será que ela aguenta? Não, foi extraordinário um momento muito difícil. E olha, agradecemos todos, acho eu, o facto de não teres tirado esse momento, que é um momento emocionante. Obrigada. Fantástico. A cantar o Agente da Minha Terra.